Olá, meu nome é Arturo e hoje vamos falar sobre a Síndrome de Cantrell. Em primeiro lugar, esse resumo integrado foi preparado por mim, pelos meus colegas Alexandre Silva, Carlos Vasconcelos, Henrique Sigifroy, Gustavo Dourado, Lucas Soares, Rafael Guimarães e Rodrigo Severiano. Então, o que é essa síndrome? A Síndrome de Cantrell é uma síndrome rara, com mortalidade elevada, que em geral é diagnosticada no momento do parto e apresenta malformações congênitas, como defeito de desenvolvimento do diafragma, da parede abdominal do pericárdio e da região inferior do externo, devido a falhas na diferenciação do mesodermo intraembrionário entre as placas esplâncnica e parietal, que ocorre a partir da quarta semana de desenvolvimento embrionário. E para melhor entender essa síndrome, é importante elencar alguns dos vários fatores que a envolvem. Nesse sentido, aqui estão os tópicos que vão resumir o que vamos abordar nessa discussão. Lendo aqui para vocês, vamos falar primeiro sobre a quarta semana de desenvolvimento embrionário, para entendermos quais são os processos que acontecem e aonde que se encontra a falha que justamente gera a síndrome de Cantrell, o histórico epidemiológico da síndrome, a patogênese, a fisiopatologia, manifestações clínicas, sintomatologia, prognóstico e diagnóstico, além da conduta obstétrica e, por fim, as nossas referências. Para melhor entender essa síndrome, é importante pontuar alguns dos acontecimentos da quarta semana de desenvolvimento embrionário. O primeiro acontecimento e o segundo são os dobramentos que ocorrem no plano mediano, unindo as extremidades laterais, e o dobramento que ocorre no plano horizontal, unindo o embrião no sentido crânio-caudal. Segundo ponto, ocorre a formação da proeminência cardíaca, orientada pela prega neural, que estimula a origem da área cardiogênica, uma curvatura ventral que representa o coração primitivo. Além disso, o tubo neural se encontra aberto nos neurosporos rostral e caudal para possibilitar o dobramento ventral. Não obstante, há a formação dos arcos faríngeos, que formarão cabeça e pescoço no feto. E por último, a diferenciação dos tecidos embrionários derivados da camada germinativa acontece com o objetivo de formar os sistemas do corpo. Agora falando um pouco sobre o histórico epidemiológico da doença, tem-se que a síndrome de Cantrell foi descrita pela primeira vez em 1958 como uma malformação congênita rara, com incidência de 1 para cada 65 mil nascidos vivos. Dentre esses portadores, nem todos apresentam 5 defeitos constituintes da chamada pentalogia de Cantrell. Alguns apresentam mais, outros apresentam menos defeitos, mas sempre apresentam alguns dos principais, e vamos aqui elencar para melhor entendimento dessa síndrome. Dentre os 5 defeitos, temos o primeiro, defeito na porção baixa do externo. Segundo, defeito na porção anterior do diafragma. O terceiro, defeito na parede abdominal supraumbilical. O quarto, o defeito no pericárdio diafragmático. O quinto, defeito intracardíaco congênito. Nesse sentido, em 1972, Toyama postulou que é possível classificar a doença de acordo com o grau de severidade, dividido em 3 classes. As classes são a classe 1, quando há presença dos 5 defeitos e o diagnóstico da síndrome é certo. A classe 2, quando há 4 defeitos presentes, incluindo obrigatoriamente a malformação cardíaca e a malformação da parede abdominal anterior. E, por fim, a classe 3, quando há diferentes combinações dos defeitos da pentalogia, mas sempre com o defeito external presente, caracterizando uma síndrome incompleta. Falando um pouco sobre a patogênese, ela ainda não foi completamente elucidada, mas já se sabe que as anormalidades são decorrentes de um defeito na fusão medial e lateral do mesoderma, uma falha na diferenciação do mesoderma intraembrionário entre as placas esplâncnicas e parietal durante o 14º e o 18º dia de vida embrionária, como já foi falado anteriormente. Esse processo é responsável pela formação da parede tóraco-abdominal. Embora sua etiologia permaneça desconhecida, postula-se que ela tem uma origem multifatorial, envolvendo aspectos hereditários e ambientais. Suspeita-se que mutações nos genes do cromossomo X estejam relacionadas à gênese dos defeitos de fusão das paredes tóraco-abdominal. Isso porque a síndrome apresenta maior prevalência entre o sexo masculino, tendo como acometidos pela síndrome 60%
são do sexo masculino. Agora tratando sobre a fisiopatologia, ou seja, vamos entender como a síndrome funciona. Nesse sentido, a síndrome está associada sempre a defeitos de graus variáveis da parede abdominal, do terço inferior externo, do pericárdio e do coração. Essa anomalia é embriologicamente distinta das hérnias diafragmáticas, sendo a falha do diafragma resultado da falência total ou parcial do septo transverso. O septo transverso constitui o tendão central do diafragma bem formado, identificável no embrião de 3 semanas, como uma massa condensada de mesoderma contíguo ao mesoderma pericárdico. Os defeitos da parede abdominal e do externo resultam da falha, e não na formação, mas da migração ventral do diafragma e do pericárdio adjacente, que terminariam por se situar em uma região mais lateral, o que não acontece na síndrome. Nesse sentido, a síndrome apresenta algumas anormalidades principais. A ectopia cordis, quando o coração se encontra fora do tórax e há uma fenda na parede torácica. A gastroquise, quando os intestinos herniam através da parede abdominal à direita do umbigo, a localização mais comum desse defeito. A estrofia da bexiga, o fechamento da região pélvica falha. Em meninos, o defeito inclui, em geral, uma divisão no dorso do pênis, um defeito chamado de epispadia. Por último, a estrofia cloacal, que trata-se de um defeito de fechamento maior, na qual grande parte da região pélvica não fechou, deixando expostos bexiga, parte do reto e o canal anal. Agora sobre as manifestações clínicas. Elas se apresentam nas formas já citadas da pentalogia de Cantrell, que são os 5 defeitos da síndrome: defeito na porção baixa do externo, defeito na porção anterior do diafragma, defeito no pericárdio diafragmático, na parede abdominal supraumbilical e o defeito intracardíaco congênito, podendo ainda existir falha na levorrotação cardíaca, a malformação cardíaca já citada, onfalocele e defeitos na coaptação das bandas externais e na costela. Sobre a sintomatologia, lesões congênitas do diafragma são relativamente comuns, ocorrendo uma vez em cada 2.200 nascimentos. O defeito é quase sempre unilateral e, mais frequentemente, consiste em uma grande abertura na região posterolateral do diafragma, o chamado forame de Bosdalek, permitindo a passagem de órgãos abdominais para o tórax. Mais raramente, as vísceras abdominais penetram no tórax através do hiato esofágico alargado, ou de defeitos na região retroesternal do diafragma, o chamado forame de Morgani. Sobre o prognóstico e o diagnóstico, depende do grau de malformação intracardíaca, o prognóstico, e das malformações associadas, além do grau de exposição do coração. É uma entidade rara, diagnosticada em geral ao nascimento e acompanhada de alta mortalidade em decorrência da complexidade e da gravidade das anomalias presentes. É importante salientar ainda que podem ser observados traços da síndrome no ultrassom, entretanto, pouco conclusivos. Por ser usualmente detectada ao nascimento devido à inconclusividade de exames de ultrassom, constitui-se ainda hoje um desafio cirúrgico obstétrico pela complexidade das malformações congênitas presentes, as quais determinam a baixa expectativa de vida aos portadores. Sobre a conduta obstétrica, havendo a suspeita da síndrome, deve-se incluir a procura cuidadosa de anomalias associadas, especialmente intracardíacas, e deve ser feita a solicitação do cariótipo fetal. A programação de parto cesariano no terceiro trimestre da gestação deve ser considerado e discutido com os pais, com o objetivo de abrandar as consequências da síndrome na vida do neonato. Por fim, aqui estão nossas referências bibliográficas. Obrigado e até mais.